para entender as possibilidades agora das defesas, os próximos passos depois da decretação das penas que vão ser cumpridas, a gente conversa com o advogado criminalista Renato Vieira. Ele é ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Tudo bem, doutor Renato? O senhor também esteve com a gente durante a cobertura. Muito obrigada aqui em nome da CNN Brasil pela participação. Bom, a gente fica aqui agora querendo te ouvir sobre os recursos que cabem às defesas, né? As possibilidades de recurso ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos outros réus, né? Na sua avaliação, são movimentos limitados, doutor, diante do alcance do resultado de ontem, das penas que foram impostas a esses réus? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Luísa. Obrigado a vocês aqui da CNN pelo convite mais uma vez. Olha, há uma limitação sim, mas não por conta do tamanho das penas, não porque foram penas altas ou baixas. Há uma limitação porque essa é uma das grandes discussões, nós estamos falando de julgamento originariamente na Suprema Corte, o que já é por si algo dificultoso da atividade recursal. Mas, especificamente com relação ao que vem por aí, o que nós sabemos é que há dois tipos de recursos possíveis dentro do Supremo Tribunal Federal. Um que é um recurso bastante simples, que é o recurso de embargos de declaração, para suprir omissões, contradições, dúvidas inerentes ao conteúdo do acórdão. Inerentes para verificar se não há alguma coisa que desminta a outra, mas organicamente, dentro do acórdão. Esse é um recurso simples, chamado de embargos de declaração. Tem um regramento específico dentro do regimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, tem um outro recurso também, que é o recurso de embargos infringentes. Também tem previsão na lei, Código de Processo Penal, mas ele tem uma previsão mais específica no regimento do Supremo. E o recurso de embargos infringentes é o que talvez gere algum debate jurídico. E por que isso? O recurso de embargos infringentes ele é um recurso exclusivo da defesa. Então, é importante que nós pensemos, não é uma questão de Bolsonaro, Braga Neto, quem quer que seja, é da defesa. Se houve algum resultado desfavorável à defesa, cabe esse recurso. Pois bem, o regimento do Supremo só prevê este recurso para decisões colegiadas do órgão plenário, quando ele prevê um quórum mínimo de 4 ministros que tenham ficado vencidos. A partir daí, o Supremo Tribunal Federal, pelos seus precedentes, e um precedente muito famoso, dizia respeito ao caso do ex-prefeito Paulo Maluf, que chegou no Supremo, entendeu que, se a matéria foi resolvida na turma, deve haver pelo menos 2 votos vencidos na turma. Não basta um, deve haver 2. Outro delimitador que o regimento, que os precedentes do Supremo impõem, são que não basta que a defesa tenha sido prejudicada em questões laterais, em questões processuais, em questões de prazo, e sim que a decisão vencida por 2 deve dizer respeito a juízo de absolvição. Sintetizando para vocês, o Supremo entende até hoje que o recurso de embargos infringentes, que visa propiciar uma minoria dos ministros se tornar uma outra maioria, e por isso ele remeteria a questão para o órgão plenário, diferentemente do recurso de embargos de declaração, ele precisa pelo menos desses 2 requisitos: 2 votos e 2 votos por uma absolvição. Dito isso, fica fácil de ver que, pelo entendimento atual do Supremo, isso não estaria configurado. Eu tenho dito e disse isso aqui, inclusive. Esse entendimento é um entendimento bastante restritivo. Talvez a Corte seja provocada pelos advogados a rever este próprio entendimento, já que nós estamos falando de um recurso exclusivo da defesa e não há uma razão plausível para se estabelecer um quórum mínimo para que ele possa ser admitido. E mais, nós estamos falando também de situações, vimos aqui pelo voto do ministro Luiz Fux, de situações que, uma vez acatada a tese de nulidade processual, deixa de existir a condenação. Portanto, a Corte pode ser provocada pelas defesas a rever
esse posicionamento restritivo, mas no direito brasileiro, em julgamento do Supremo, em ações penais originárias do Supremo, são esses dois recursos. Fora o habeas corpus, que é o remédio por excelência para tutelar a garantia de qualquer pessoa. Mas aí nós temos um outro problema. O Supremo tem um entendimento ainda mais restritivo de admissibilidade de habeas corpus contra um de seus membros. Há até uma súmula sobre isso, súmula 606. Tem problemas, é passível de crítica, mas ela reflete o entendimento do Supremo até os dias de hoje. A Luísa faz a próxima pergunta. Oi, professor. Muito obrigada pela entrevista. Professor, em relação à possível prisão do ex-presidente, a dúvida que acho que reflete muitas das perguntas que a gente tem recebido aqui na CNN é quem decide onde Bolsonaro vai vir a cumprir pena. O que o senhor espera, o que o senhor tem de expectativa em relação a quando isso vai acontecer? A gente trouxe aqui mais cedo que pode ser um pouco mais demorado do que o inicialmente esperado para o início do cumprimento dessa pena. E se o senhor acredita que possa ter uma repetição do que aconteceu no caso Collor, em que o ex-presidente foi para o regime fechado ali por alguns momentos, mas acabou logo tendo o benefício ali da prisão domiciliar. A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje já é uma situação de cautelaridade. É importante a gente partir dessa premissa. O ex-presidente está preso domiciliarmente porque há pouco tempo o ministro Alexandre de Moraes decidiu não decretar a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro por conta de suas situações de saúde. Isso, inclusive, gerou alguns debates até do ponto de vista técnico. Sobre o descabimento dessa figura de prisão domiciliar, particularmente por conta das motivações do ministro Alexandre de Moraes. Mas hoje ele tem uma situação de cautelaridade. A pergunta que vocês estão fazendo, Luísa, diz respeito à prisão para cumprimento de pena. Então, enquanto ele não iniciar a cumprir a sua pena, ou ele ficaria solto, sem imposição de medida cautelar, ou, se permanecer os motivos de cautelaridade, ele permanece como está hoje, ou, eventualmente, até com uma prisão preventiva, se acontecer algum fato novo antes do trânsito julgado, que justifique um agravamento da sua situação pessoal. Eu quero deixar isso muito claro, porque a situação de cautelaridade ela é muito alterável a depender do comportamento do acusado. Então, a situação dele pode, inclusive, piorar, a depender de um juízo de cautelaridade, ou pode não alterar. Agora, voltando à especificidade da prisão em razão da condenação, primeiro, tem que se aguardar o trânsito em julgado. E esse trânsito em julgado, Luísa, tentando encaminhar aqui para a resposta, ele vai depender do esgotamento dos recursos. A atividade recursal dos advogados nem começou. Só vai começar quando for publicado este acórdão. E este acórdão, ao que tudo indica, como um outro recente acórdão que disciplinou o juízo das garantias, ele tem um certo momento tolstoyniano do Supremo, porque podemos aguardar mais de 1.000 e tantas páginas, podemos aguardar. Então, publicado o acórdão, vai se abrir a oportunidade com prazos específicos para o manejo dos recursos. Então, vai haver novas decisões judiciais sobre os recursos. Finalizado tudo isso, essa etapa propriamente recursal, é que haverá o trânsito em julgado. Então, com o trânsito em julgado, a pessoa, qualquer uma, Bolsonaro ou qualquer outra, pode começar a cumprir pena. E aí, essa discussão vai ser levada para o juízo de execução. Juízo de execução é que vai disciplinar o local do cumprimento da pena, a vaga, a entrada e fiscalizar propriamente a execução das penas do ex-presidente e dos demais que foram condenados. Eu não sei quanto tempo isso leva, porque nós temos que aguardar exatamente isso, a publicação do acórdão, o manejo e, com todo o respeito, as atividades recursais dos advogados, e isso, particularmente numa ação do Supremo, é algo problemático, porque os advogados podem fazer todos os esforços para evitar esse momento, que é o fatídico dia do trânsito julgado. E o Supremo pode, como fez, agora falando do Collor, no caso do ex-presidente Collor, entender, a partir de uma determinada movimentação processual, que
que foi o suficiente, que a defesa está se valendo de instituto meramente protelatório e certificar o trânsito em julgado. E aí, finalizando, Luísa, a situação do presidente Collor foi vista, inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi relator daquele caso, como uma razão humanitária para ele deixar de cumprir a pena no regime fechado e cumprir a pena no regime domiciliar. Isso deve ser salientado aqui com todo o cuidado, porque não foi salientado naquela oportunidade, salvo engano, o seguinte: só tem direito, pela lei de execução penal do Brasil, só tem direito de cumprir pena em regime domiciliar, ainda que por motivos de saúde ou idade, a pessoa que estiver cumprindo já na fase do regime aberto. E nós temos o sistema da progressão no Brasil, que é fechado, semiaberto e aberto, com as suas respectivas frações de cumprimento de tempo em cada um deles. O que aconteceu com o ex-presidente Collor foi, ele estava no regime fechado e pela razão humanitária entendida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele foi para o regime domiciliar. Mas a lei brasileira prevê que esse direito, ainda que por essas razões, só é admitido para as pessoas que já estejam dentro do regime aberto. Essa é uma discussão que me parece muito importante. Então, seria uma exceção, doutor, só para explicar para a nossa audiência aqui, porque Bolsonaro tem esses problemas decorrentes, né, da facada, ele de forma reiterada vai ao hospital, vai até agora no domingo também, para cuidar da saúde e tudo. Então, esse é um ponto que é muito explorado. Seria uma exceção, já que ele não vai ter alcançado o regime aberto. E mais do que isso, professor, quando ele for, de fato, preso para o regime fechado, há uma dúvida se ele vai para uma cela comum ou se ele seria encaminhado para uma cela especial. São duas opções em aberto. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes designar onde Bolsonaro será preso, quando, a partir do cumprimento do regime fechado? Vejam que interessante, nós vivemos as voltas com os debates sobre o sistema carcerário brasileiro, o hiperencarceramento e as condições das nossas masmorras de toda a população brasileira. Quando surge um debate como esse, que envolveu o ex-presidente Fernando Collor, agora irá envolver o ex-presidente Bolsonaro e outras pessoas, é uma oportunidade, infelizmente, é triste dizer isso, mas para nós olharmos para o todo, porque razões humanitárias existem, claro que existem, situações de saúde das mais graves, é claro que existem e têm que ser levadas em conta, mas elas não podem ser levadas em conta em razão do cargo dignitário de alguém, porque os direitos de controle da situação de saúde da execução penal, ele diz respeito a todo mundo, todas as pessoas que estão dentro do sistema. Então, é preciso pensar nesse momento para verificar como um todo. É uma situação excepcional? Foi uma situação excepcional para o ex-presidente Fernando Collor? Pode-se alegar que seja uma situação excepcional para o ex-presidente Jair Bolsonaro? E para as outras pessoas maiores de 70 anos que cumprem pena e que também têm eventuais situações de saúde muito graves? Isso tem que ser levado em conta com toda a responsabilidade, aliás, com toda a publicidade que um caso como esse permite que seja visto. Porque a responsabilidade não termina agora, quando se coloca alguém para cumprir pena. Não termina, porque a pessoa continua sendo detentora de todos os direitos, salvo aquele da liberdade. Então, é preciso que veja isso dessa forma. Com relação ao cumprimento da pena em determinadas medidas, nós vivemos ainda com um tímido controle sobre a válvula de escape que o Código de Processo Penal prevê, no artigo 295, que antes das decisões condenatórias transitadas em julgado, determinadas pessoas teriam lá privilégios em razão de cargos ou ocupações, enfim, e há pouco tempo atrás o Supremo julgou isso inconstitucional no que diz respeito aos advogados. Mas esse discurso, ao meu sentir, não faria mais sentido porque nós estaremos diante de uma condenação transitada em julgado. E, se é uma condenação criminal transitada em julgado, o discurso sobre cela especial ou algo do tipo não deve fazer sentido. Professor, a gente agradece demais também sua presença aqui no nosso Bastidores. Conversamos com o advogado criminalista Renato Vieira. Um bom trabalho, até uma próxima. Muito obrigado, à disposição de vocês.